Senta aí. Aperta o bumbo. Bate na... Pega a baqueta agora. Bate na caixa, devagar. No tom 1. No tom. Toca de novo o bumbo. Toca. Toca a caixa. Toca a caixa. Toca tom. Toca surdo. Toca a caixa. Toca. Toca a caixa aí. Bumbo. Bumbo. Som. 1, 2, som. 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 Aleluia. Som. Som. 1, 2, som. Som. Tá bom?
Aleluia, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor da glória, Senhor santo, toma-nos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Jesus, nestes momentos, Senhor, que estamos aqui reunidos para juntos, Senhor, te adorar, os teus servos que estão, Senhor, nas suas casas, mas também, Senhor, estão cultuando conosco nesta noite, meu Deus, através, Senhor, das redes sociais, que o Senhor ajude, que o Senhor abençoe, que o Senhor os alcance também, Senhor, e que o Senhor os fortaleça pela tua bondade, pela tua misericórdia. Vem, Senhor da glória, ajudar-nos, Senhor, aqui nesta noite, Pai, nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta
rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aqui nos reunir para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Também aos irmãos que estão em seus lares, que o Senhor abençoe os irmãos grandemente. Deus continue abençoando e ajudando a cada um de nós, a sua igreja. Meus amados irmãos, eu quero, antes de nós louvarmos ao Senhor, fazer menção aqui de um pedido de oração em favor do nosso irmão presbítero Edson Vieira, que ele não passou bem este dia, esteve no hospital, né, com muita dor de cabeça. Eu havia até pedido à nossa irmã Mima, que me passasse mais alguma informação. Eu não tenho informação nenhuma atual, mas independente de qualquer coisa, continuemos intercedendo uns pelos outros, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que cuida de todas as coisas. Glória a Jesus. Quero convidar os amados irmãos para juntos nós louvarmos ao Senhor com o hino de número 193 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica das promessas que são ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo
Graças a Deus. Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Nós vamos estar fazendo a leitura desse texto até o versículo 10, mas eu mesmo vou fazer a leitura aqui e os irmãos acompanhem. Os irmãos também que estão aí nos acompanhando na live, que os irmãos também, convido você, meu irmão, minha irmã, também a pegar a sua Bíblia aí, para juntos nós fazermos a leitura na palavra do Senhor. Nos diz assim o texto sagrado: palavras de Jeremias, filho de Jeremias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém fosse levada em cativo. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Todos juntos dizemos amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a se colocar em pé mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Quero convidar aqui o nosso irmão, cooperador Nazareno, para nos dirigir a Deus em oração. E após a oração, nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino da nossa harpa cristã. E estaremos então meditando na palavra do Senhor. Amém, amém, meus irmãos? Oremos então. Querido Deus, no nome de Jesus, teu Filho amado, estamos na tua presença, te adorando, te glorificando, Jesus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Jesus, ter nos curado até aqui, está nos guardando, Jesus. Nós queremos te glorificar, por toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. O Senhor disse no Salmo 91, Jesus, o versículo 10, que nenhuma praga nos atingirá. A palavra é do Senhor, Jesus, o poder é do Senhor. Jesus, desperta a tua igreja que está em casa, para olhar, Jesus, somente para o Senhor Jesus, para vir dar ouvida a tua palavra nesta hora. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor, o poder pertence ao Senhor. Foi o Senhor que diz: todo poder pertence a mim, foi me dado no céu e na terra, para a honra e glória. Jesus, abre nossos ouvidos, Jesus, alegra o nosso coração para nós ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos essa graça, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus.
Hino de número 400, meus irmãos. Louvemos ao Senhor. Isso, vamos aproveitar esta oportunidade também para contribuirmos com alegria para a manutenção da obra do Senhor. Hino de número 400. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe nosso irmão Nazareno Soares, que está aí também cultuando conosco, a irmã Gildete, que pede oração também pelo nosso filho Eliseu, que chegou do serviço agorinha há pouco, e ele está com a gastrite atacada e já chegou com alguns medicamentos, né, que passou no médico, consulta online agora também, né? Mas graças a Deus, vamos estar orando, nossa irmã Mima, Deus abençoe, a irmã Vitória, e assim vamos cultuando ao Senhor. Deus vai continuar com as suas mãos estendidas sobre nós. Meus irmãos, nós vínhamos falando, antes de termos que fazer essa pausa aí nos nossos cultos, que nós estaríamos nos cultos de ensino, ministrando alguns estudos baseados na vida e na história de alguns profetas ou de alguns personagens bíblicos. E chegamos, né, no finalzinho ali da primeira epístola de João, né, falta ainda um pedacinho pequeno, mas em tempo oportuno nós faremos, né, concluiremos este estudo. Então nós vamos iniciar hoje conforme a proposta que nós já tínhamos, e nós vamos começar falando a respeito do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, que foi
um servo de Deus, muito usado por Deus e que nos deixou grandes exemplos e que através da sua vida, do seu ministério, nós podemos também extrair muitas lições para nós servirmos melhor ao Senhor. O profeta Jeremias, irmãos, ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Ele tinha o seu dever sagrado de reconduzir os seus contemporâneos aos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias, as suas mensagens não encontravam lugar nos corações daqueles que tiveram o prazer de ouvi-lo pessoalmente. Houve muita resistência com relação às mensagens, mas não por conta do profeta não ser uma pessoa à altura, mas por conta da apostasia generalizada que havia já em Israel naquela época. E Jeremias suportou o insuportável, viveu numa época nada diferente da nossa, quanto à falta de fé e o desinteresse de uma vida de comunhão com o Senhor. Já existia naquela época, a falta de fé entre o povo, o desinteresse, a mornidão espiritual, e foi com estes, dentro deste cenário que o Senhor levantou o profeta Jeremias. E nós vamos meditar nesta oportunidade o exemplo edificante de Jeremias, o profeta da esperança. Esse é o nosso tema e nós vamos discorrer aqui nestes versículos e alguns outros versículos também, mais dentro do livro do profeta Jeremias. Deus abençoe também os irmãos que aqui estão. Deus abençoe a todos os músicos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o contexto histórico do livro de Jeremias. Jeremias foi levantado por Deus para exercer o seu ministério nos últimos 40 anos antes de Israel ser deportado para a Babilônia. E ele mesmo foi testemunha das invasões babilônicas contra Israel, que trouxeram a destruição do templo e também a destruição de Jerusalém. O texto que nós lemos no versículo 2 vai nos dizer que a palavra do Senhor, ou o chamado de Deus ao profeta Jeremias, se deu no 13º ano do reinado do rei Josias. E isto nós vemos lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 13 em diante. Também depois de Josias reinou Joacás. Nós vemos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 23, versículo 32, o rei Jeoaquim, que é mencionado aqui também nesse texto, que o texto da história do rei Jeoaquim se encontra em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 8, e por último o rei Zedequias, que foi o último rei de Israel, do mesmo 2 Reis, do capítulo 24, do versículo 18 em diante, até o versículo 22, do capítulo 25, do livro de 2 Reis. E quando nós lemos, irmãos, esses textos, nós vamos ver que os reis
Alguns fizeram o que era bom aos olhos, diante dos olhos do Senhor. Outros reis fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, levando o povo à idolatria, levando o povo à apostasia, desviando totalmente a nação de Israel do seu propósito, desviando totalmente a nação de Deus. Então, dentro do contexto desses 4 reis que nós vemos aí, a vida, o chamado e a vida ministerial do profeta Jeremias, foram 18 anos profetizando ali, ensinando a palavra, enquanto Josias era rei. Foram 11 anos com o rei Jocás, 3 meses apenas na gestão do rei Jeoaquim, e mais 11 anos na gestão do rei Zedequias, que segundo os estudiosos e historiadores foi o pior rei de Israel. Então, irmãos, é nesse contexto conturbado, de altos e baixos, de ora um povo avivado, um povo que buscava, ora um povo que negligenciava, ora um povo que não adorava, que o profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus para exercer o seu ministério, e por 40 anos aproximadamente, o profeta Jeremias cumpriu cabalmente o propósito de Deus para a sua vida. E o profeta Jeremias, irmãos, não diferente de todo cristão, e ele teve muito sofrimento durante o seu ministério. Nós vimos aí há pouco tempo atrás, inclusive um vídeo que eu particularmente fiz algumas observações após ter ouvido, que estava no grupo da nossa igreja, de uma pessoa que se diz pregador, ter achado o culpado de todo esse problema que estamos atravessando, que os pastores todos são culpados por isso, enfim. E lá nesse vídeo ele diz que os pastores são culpados de tudo isso, e tinha mais uma outra, e que a igreja estava sendo perseguida. Então eu fiz algumas observações, trazendo aos irmãos aí um esclarecimento a respeito de tudo aquilo que aquele pregador disse, porque neste momento, irmãos, que passamos até pouco tempo atrás, de estarmos com as nossas portas fechadas, de não podermos estar aqui reunidos, não era uma perseguição contra a igreja, porque todo o comércio também está fechado, estava, e alguns ainda estão. Então isso não é perseguição, e eu esclareci aos irmãos lá que isso era precaução. Obrigado, irmã Viviane, Deus abençoe. Mas porque a perseguição, irmãos, todo cristão, ele sofre perseguição, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na escola, em todos os lugares sofremos perseguição. A igreja sofre perseguição, independente de estar com as portas do templo abertas ou não. E nós vemos aqui, o versículo 18 do livro do profeta Jeremias: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Então a chamada do profeta Jeremias já veio da parte de Deus com esta advertência de que não seria fácil
o ministério não seria fácil exercer a chamada, porque o profeta traria mensagens contundentes, mensagens que iriam contra um sistema corrupto que já estava instaurado em Israel. E assim também, né, para nós, a Igreja do Senhor, não é fácil também servirmos, adorarmos a Deus, passamos perseguições, sim, também por conta disso, porque nós, irmãos, não podemos nos conformar com este mundo, precisamos nos posicionar de forma diferente. E assim, por conta disso, o profeta Jeremias passou por muitas lutas, por isso é considerado o profeta das lágrimas, porque ele pregava a palavra, ele trazia a mensagem de Deus para o coração do seu povo, ainda que o povo rejeitava a palavra, rejeitava também o profeta, mas ele insistentemente intercedia a Deus pelo seu povo, pela sua pátria. Então, meus irmãos, nós já aprendemos aqui uma lição, que não importa o tamanho da luta, da dificuldade, da adversidade que estamos atravessando, aleluia, o que importa é cumprirmos a nossa chamada, é cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida, para que assim o nome do Senhor seja glorificado, tanto na nossa vida quanto através da nossa vida. Aleluia. O profeta Jeremias, irmãos, ele não negociou a sua chamada, diferente de muitos hoje. Fato é, irmãos, que a palavra, a Bíblia, ela tem mensagens de edificação, ela tem mensagens de consolação, ela tem mensagens de renovação, mas também tem mensagens de correção. Mas muitos preferem pregar somente as promessas, preferem pregar somente consolação, somente edificação, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, não que seja errado, mas por isso nós precisamos tomar um cuidado maior para buscarmos de Deus a mensagem necessária para a igreja. Ontem eu dizia lá em Vila Madeiral que o povo de Israel estava orando, estava buscando de Deus um livramento com relação àquela opressão dos midianitas, e Deus respondeu a oração do povo. Mas de um primeiro momento, Deus enviou uma resposta, que a resposta não que o povo gostaria de ouvir, mas a resposta que o povo precisava ouvir naquele momento. Então, nós também, aí são as duas partes, nós como servos de Deus, pregadores do Evangelho, igreja, obreiros, precisamos estar atentos, buscarmos de Deus a direção na palavra, para trazermos a palavra certa no momento certo, e nós também precisamos estar, nos colocar nesta posição de ouvirmos o que o Senhor quer falar conosco. Nós não podemos escolher, Senhor, eu quero que o Senhor fale conosco, eu quero que o Senhor fale comigo essa mensagem. Hoje eu quero ser consolado, hoje eu quero ser edificado, hoje eu preciso de uma mensagem de esperança. Não, o Senhor conhece a minha necessidade, a tua necessidade, a necessidade da igreja, aleluia, e o Senhor tem liberdade para falar aquilo que nós precisamos ouvir, aleluia, e não aquilo que nós queremos ouvir. Então, e assim foram as mensagens do profeta Jeremias ao povo de Israel ao longo daqueles 40 anos. Foi sofrido? Foi, mas ele preferiu agradar a Deus, agradar aquele que o chamara, agradar aquele que o vocacionara, e não agradar
os ouvidos dos reis, dos sacerdotes, dos príncipes, não. Ele se colocou no lugar que Deus queria que ele estivesse para pregar a palavra de Deus e agradar a Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Seja louvado o nome do Senhor. O profeta Jeremias, entre todos os sofrimentos, considero eu que o profeta Jeremias, o maior sofrimento foi a rejeição. O profeta Jeremias foi rejeitado pelos seus vizinhos. Quero convidar os irmãos a caminhar um pouquinho aí até o capítulo 11 do livro do profeta Jeremias, do versículo 18 ao versículo 23. Foi feita uma conspiração contra o profeta Jeremias. E o Senhor, Jeremias dizendo: e o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que levam a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: descruamos a árvore com seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras nas nossas mãos. Vamos parar aqui no versículo 21. Assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote. E lá no capítulo 1, versículo 1, voltando lá, palavras de Jeremias, filho de Euquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. No mesmo lugar onde o profeta foi levantado por Deus. Pessoas daquele lugar, em vez de orar pelo profeta, em vez de interceder pelo profeta, em vez de pedir que o Senhor usasse mais ainda o profeta, se levantaram contra a vida do profeta Jeremias. Mas Deus, versículo 18 lá do capítulo 11, Deus me fez saber. Deus é aquele que cuida dos seus servos. Deus é aquele que dá livramento aos seus servos. E ainda que alguém se levante contra, extremamente se levante contra a minha vida, contra a tua vida, contra a vida do servo do Senhor, o Senhor nos faz saber. Não para que nós cheguemos na pessoa para tirar satisfação, mas para nós orarmos, intercedermos por essas pessoas, como assim fez o profeta Jeremias. Pessoas da sua própria cidade, da sua própria terra, conspiraram, se levantaram, rejeitaram não somente o profeta, mas a palavra do Senhor. Se você vir aqui profetizando em nome do Senhor, nós vamos te matar. Mas o profeta Jeremias não temeu, continuou pregando. E que nós não venhamos temer, meus irmãos. Que nós não venhamos temer as ameaças do inimigo. Que nós não venhamos temer as ameaças de pessoas. Que nós não venhamos temer aqueles que lutam contra a nossa vida.
mas que nós possamos permanecer fazendo a vontade de Deus. Jeremias, ele foi rejeitado pela sua própria família. Um pouquinho mais para frente aí, capítulo 12, versículo 6. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. A sua própria família, os de dentro da tua casa, os que estão dentro, né, na casa do teu pai, eles se levantam contra você. Eles clamam após ti. Para com esse negócio, eu imagino isso. Para com esse negócio de ser profeta. Para com esse negócio de assim diz o Senhor. Desiste. E hoje não é diferente, em outras palavras. Para que ser crente? Talvez alguém já questionou, onde que está Deus? Diante de toda essa pandemia, todo esse problema que estamos vivendo neste momento. Mas nós sabemos, irmãos, que o Senhor continua sentado no seu trono. Nós sabemos que o Senhor continua sendo Deus no céu e na terra. Nós sabemos que o Senhor continua governando este mundo com a sua soberania e com o poder das suas mãos. Aleluia! E nós sabemos que o Senhor está nos nossos corações através do Espírito Santo. E nós não vamos desistir. Talvez alguém já falou isso no passado, ou até mesmo neste momento presente. Para que ser crente? Onde está seu Deus? Que Deus é esse que permite tudo isso? Aleluia! Mas isso não vai roubar a nossa fé. Aleluia! Pelo contrário, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Nós vamos continuar, aleluia, adorando ao Senhor, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Seja louvado o nome de Jesus. Caminhando mais um pouquinho no capítulo 26. Jeremias, ele foi rejeitado pelos sacerdotes. Do versículo 8 ao versículo 11. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizastes no nome do Senhor. Será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias. Onde? Na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram à casa do rei, à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas, e os príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Os sacerdotes, aqueles que intercediam pelo povo, aqueles que apresentavam sacrifícios diante de Deus pelo povo, aqueles que ensinavam o povo a palavra de Deus, aqueles que mais deviam apoiar o profeta Jeremias, aqueles que mais precisavam ter discernimento espiritual naquele momento, para entender a mensagem da palavra
que Deus enviara pelo servo dele, o profeta Jeremias, estavam tão desviados que se levantaram contra a vida do profeta. Veja, meus irmãos, como é difícil servir e agradar a Deus. Como é difícil ir contra o pecado. Em momento algum, o profeta Jeremias se levantou contra pessoas, mas se levantou contra os pecados das pessoas, inclusive de reis e sacerdotes, daqueles que estavam no governo, daqueles que tinham o dever santo de dirigir o povo a uma vida de comunhão com Deus. Mas eles estavam tão desviados que se levantaram contra o servo do Senhor. E isso por um espaço de 40 anos. Foi fácil para Jeremias? Foi fácil para Jeremias? É fácil para você, irmã? É fácil para você, irmão Nazareno? É fácil para mim? Também não. Aleluia. Mas o Senhor está conosco, meus irmãos. Seja louvado o nome do Senhor. Eu não sei por quanto tempo que o irmão ou a irmã está nesta jornada de fé, servindo ao Senhor. Não está sendo fácil. Muitos são os que se levantam contra. E infelizmente, como diz o texto, até na casa do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos ajuda. Aleluia, a servirmos a Ele com alegria, com entusiasmo. E também, um pouquinho mais para frente, aí no capítulo 36, Jeremias foi rejeitado também pelos reis. Capítulo 36, versículo 9. E aconteceu no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram um jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que viviam nas cidades de Judá a Jerusalém. E aí vem o texto todo, vamos lá para o versículo 23. E sucedeu que Jeude, lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não deu ouvido. Antes, deu ordem o rei a Jeremeel, filho de Ameleque, e a Serazias, filho de Asliel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar para nós aqui, nesse ponto, dos sofrimentos do profeta, como eu disse agora há pouco, o maior sofrimento foi a rejeição. Rejeitado pelos da sua cidade, rejeitado pelos da sua casa, rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado pelos reis. Mas ele prosseguiu
firme, pregando a palavra do Senhor. Fato é também, irmãos, que por vezes nós entendemos as coisas de forma equivocada. Às vezes, nem está existindo perseguição, nem está existindo rejeição. Mas nós entendemos que está tendo. E aí nós ficamos nos martirizando. Porque as atitudes também falam. E às vezes nós interpretamos as atitudes das pessoas de forma equivocada. E aí a gente começa a sofrer uma coisa que não existe. É assim ou não é? Para nós que estamos aqui, é assim ou não é? Para os irmãos que estão aí em casa, da mesma forma, é assim ou não é? Às vezes a pessoa não está rejeitando, mas nós entendemos que está. Mas aqui não, aqui é a rejeição mesmo. Então, e aquilo trouxe sofrimento. E ainda que haja, de fato, rejeição, ainda que a palavra do Senhor não seja guardada, não seja observada por aqueles que estão ao nosso redor, mas nós não podemos parar de pregar a mensagem do Senhor. Nós não podemos deixar a nossa fé, nós não podemos nos apostatar da fé por conta das adversidades da vida. Não, as adversidades, muitas vezes, elas são permitidas por Deus para nos moldar, para nos fazer melhores, para nos fazer fortes, para nos fazer também e principalmente dependentes do Senhor. Aleluia, porque são nas adversidades que nós buscamos mais. Amém, meus irmãos? E para fechar e deixar para nós aqui algumas reflexões da vida. Com licença. Da vida do profeta Jeremias. Jeremias nos deixou um grande legado. Jeremias nos deixou grandes exemplos de como nós hoje precisamos servir ao Senhor. E o primeiro exemplo, que são 5, é o exemplo da fidelidade ao Senhor. Diante de todas as adversidades e ameaças e rejeição, mas durante o seu ministério de aproximadamente 40 anos, Jeremias foi fiel ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor procurará os fiéis da terra. E fidelidade, irmãos, é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. E que nós possamos buscar no Senhor esta fidelidade para a nossa vida. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, mas que durante a nossa peregrinação, o dia que o Senhor achar que seja o momento de nos tirar deste mundo, desta terra, que nós, como Jeremias, possamos deixar um legado de fidelidade ao Senhor. Que alguém possa olhar para nós, ou quando se lembrarem de nós,
possam dizer, como estamos dizendo nessa noite a respeito de Jeremias: este varão, esta varoa, foi um servo ou uma serva fiel ao Senhor. Que possamos, irmãos, sermos fiéis a Deus. Nos deixou também um exemplo de dedicação absoluta. Embora eu falei apenas do sofrimento aqui, da questão da rejeição, mas quantos mais sofrimentos Jeremias passou, a ponto de ser lançado numa cisterna ou num calabouço, a ponto de ser totalmente assim, tratado como uma pessoa vil. Mas em todo o tempo, ele se dedicou ao Senhor que o chamou, ao Senhor que o escolhera, desde o ventre da sua mãe, como diz o texto que lemos lá no comecinho, no capítulo 1. Antes que eu te formasse, aliás, antes até de chegar no ventre, eu já havia te escolhido. Aleluia, seja louvado o nome do Senhor. Um exemplo de perseverança na adversidade. Será que eu e você, meu irmão, será que eu e você seríamos ou seremos tão perseverantes quanto Jeremias? Hoje se fala em perseguição, mas nós, a igreja brasileira, nem sabemos o que é isso. Esta é a grande realidade. Perseguiram os profetas, como falamos aqui de Jeremias, a ponto de atentarem contra a sua vida. Os apóstolos foram perseguidos da mesma forma. Estevão foi apedrejado. Né? Profeta Isaías, segundo a história, foi cerrado ao meio. Isso sim é perseguição. Mas o profeta Jeremias, diante de toda a perseguição, de toda a adversidade, irmãos, adversidade mesmo, mas ele foi perseverante. Aleluia. As dificuldades que passamos hoje, aquilo que nós chamamos de adversidade, de perseguição, não é nada diante daquilo que o profeta Jeremias e outros profetas e os apóstolos passaram. E muitas vezes já queremos desistir. E muitas vezes, não vou mais naquela igreja. Eu vou mudar de igreja. Eu vou não sei o quê. Não. Que nós possamos perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão. Seja louvado, Senhor, seja louvado. Um exemplo de humildade, de dependência de Deus. Jeremias não sabia. Deus não falou para ele assim: olha, eu estou te chamando e o seu ministério vai ser de 40 anos. Deus chamou, Deus capacitou, e Deus foi usando o profeta, e chegou nos 40 anos até que o Senhor o recolheu. Mas ele foi um servo humilde,
que em todo tempo se colocou na dependência de Deus. Um homem que quando abria sua boca para trazer a palavra, assim diz o Senhor. O profeta Jeremias, diferente de muitos hoje, exatamente hoje, uma necessidade, né, de estarmos aí aproveitando os recursos da mídia, da rede social. Mas até um tempo atrás, e também depois que tudo isso passar, as selfies no Instagram, no Face, no WhatsApp, que eu preguei, que eu fui em tal igreja, que tantas pessoas receberam a Cristo, e Jesus curou, e tanta coisa. E quando nós vamos ver, infelizmente, os números não condizem, mas o profeta Jeremias não. Assim diz o Senhor. O que importava para Jeremias era que o Senhor aparecesse na sua vida. Era que o nome do Senhor fosse glorificado também através da sua vida. Que nós possamos, irmãos, humildemente, nos colocarmos na dependência de Deus. Humildemente deixar que o Senhor apareça. João Batista também teve esta preocupação. Importa que eu diminua, mas que ele apareça. Aleluia. Quem tem que brilhar é Jesus Cristo, nosso Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. E também, irmãos, para fechar aqui um outro exemplo do profeta Jeremias, um exemplo de coração quebrantado. Jeremias pregava a palavra, trazia a mensagem do Senhor ao povo do Senhor, que não queria saber do Senhor. E após cada pregação, após cada mensagem, Jeremias ia orar, Jeremias ia interceder, Jeremias ia se derramar em lágrimas em favor daquele povo. Que nós possamos também termos estas qualidades de um coração quebrantado diante do Senhor. Que possamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê um coração quebrantado. Porque duro é, irmãos, quando uma pessoa endurece o coração e não permite mais que a palavra do Senhor ache lugar no seu coração. Não, que possamos ter um coração quebrantado, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, que possamos nos colocar humildemente diante do Senhor, buscando misericórdia, buscando o seu perdão, que possamos nos dedicar ao Senhor, servi-lo com integridade, com fidelidade. Aleluia. E assim o Senhor se agradará de cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Que nós possamos guardar esta palavra e que nós possamos, nesta baseada na vida do profeta Jeremias. Claro que é só um flash, né, para nós, mas que nós possamos, irmãos, buscar no Senhor estas virtudes e servirmos ao Senhor com alegria, aleluia, e com fé e com perseverança. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero convidar os irmãos para nós nos colocarmos em pé neste momento e orar a Deus, agradecer ao Senhor por este culto,
Deus continue abençoando todos os irmãos, os que nos acompanharam também, aí através do Face. Deus abençoe. Nossa irmã Andréia hoje, que está aqui nos ajudando aí na parte técnica. Deus abençoe a irmã Andréia, irmão Elias, que estão nos ajudando aí muito. E sexta-feira estaremos aqui novamente, reunidos, adorando ao Senhor. Domingo, meus irmãos, nós estamos programando a nossa ceia, a ceia do Senhor, né? E nós faremos em 2 períodos, para que todos os irmãos possam, assim, participar, né? Pela manhã, às 10 horas, e à noite, às 18h30, e será uma bênção, e né, vamos estar aí, né, no grupo da nossa igreja, conscientizando os irmãos, né, conclamando aos irmãos para que nós possamos organizar, até por conta de restrição de número de irmãos aqui, mas eu creio que será uma bênção, e assim todos vamos participar da ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar neste momento. Quero convidar aqui o nosso irmão Vicente. Vem aqui, irmão Vicente, orar conosco neste momento. E aí já estaremos nos despedindo também na paz do Senhor. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Quero dizer, irmão, que é motivo de alegria para cada um de nós, irmão, que estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Foi uma palavra linda, maravilhosa, que cada dia nós venhamos melhorar mais na presença do Senhor. Eu sei que nós somos muitos falhos, irmão. Nós somos fracos, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que cada dia nós venhamos melhorar, agradar mais o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pode ter certeza, irmão, que nós fomos premiados nessa noite em vir ouvir a palavra do Senhor. Não tem nada, irmão, igual a palavra do Senhor. Pode ter certeza. Muitos podem não dar valor por aí. Muitos podem não dar crédito à palavra do Senhor. Mas nós que amamos a palavra do Senhor, nós podemos ter certeza, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, como é importante a palavra do Senhor para nossas vidas. A palavra do Senhor para nossas vidas nos fortalece cada dia mais na presença do Senhor. E que cada dia mais nós venhamos dar mais crédito à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Santo de Israel. Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, Pai querido e amado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Eu sei, Deus, que muitas vezes nós não Te agradamos, Senhor, mas que o Senhor venha ter misericórdia, venha nos dar graça, venha nos firmar cada dia mais na Tua presença, Deus, para que cada dia, Senhor, nós venhamos estar, Senhor, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, a Tua palavra, nos alimentando mais da Tua palavra, Deus. Nos guarda, Senhor, no Teu caminho, para aquele grande dia da redenção, Senhor. O Senhor tenha prazer de olhar para nós e dizer: filho, entra para o gozo eterno que foi preparado para ti. Jesus, obrigado pela tua palavra. Abençoa essa igreja, esse ministério. Deus, o teu anjo dessa igreja abaixo de ti, o pastor Isaac, a família dele, Senhor, visita cada um de nós, Senhor. Dá graça a ele para nos suportar cada dia, Senhor. Que nós venhamos estar unidos, Deus, para levar a tua palavra. Visita nessa noite, Senhor, a cada lar, a cada família. Deus, vai de encontro com o irmão Edson. Visita o lar do teu filho, a vida dele, a irmã Mima, a Vitória. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece da graça e nos guarda de todo o mal, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, graças a Deus. Com as mãos para o alto, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. E todos juntos dizemos amém. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão aí nos seus lares também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.